No cenário vasto e sombrio da antiga cidade de Sodoma, onde a maldade e a depravação se entrelaçavam como teias de aranha, surge a história de Ló, um homem cujas escolhas o conduziram por um caminho sinuoso e sombrio. Em meio às ruas imundas e aos pecados inomináveis, Ló destaca-se como uma figura solitária, um estrangeiro em uma terra de perdição. A narrativa se desenrola como um épico de trevas, onde a luxúria e a corrupção dominam os corações dos homens. É nesse contexto que a figura de Ló emerge, um homem justo em meio à decadência, cuja fé é testada até os limites mais extremos. Nos registros sagrados do livro de Gênesis, começando no capítulo 11, encontramos os primeiros indícios da presença de Ló. Ele é descrito como um homem justo, habitante de uma cidade condenada, cujos pecados clamavam aos céus por justiça divina. A vida de Ló se entrelaça com a de seu tio Abraão, um homem de fé inabalável, cuja jornada é marcada por promessas e desafios. É durante o momento de escolha que o destino de Ló se define, quando ele decide separar-se de seu tio e buscar uma vida independente nas terras férteis próximas à cidade de Sodoma. É nesse ponto que a tragédia começa a se desenrolar, pois as terras que Ló escolhe como seu lar estão imersas na escuridão da depravação. Sodoma e Gomorra, as cidades vizinhas onde Ló estabelece sua morada, são infames por sua perversidade e pecaminosidade desenfreada. Aqui, no coração do pecado, Ló enfrenta desafios inimagináveis enquanto tenta manter sua integridade moral e espiritual. Ele testemunha a vileza dos habitantes locais, que buscam satisfazer seus desejos carnais sem restrições morais ou éticas. Mas a história de Ló não é apenas um conto de decadência e desespero, é também uma história de redenção e julgamento divino. Pois Deus não pode ignorar a depravação de Sodoma e Gomorra para sempre, e seu julgamento está prestes a descer sobre essas cidades malditas. Neste ponto crucial da narrativa, Ló se torna um instrumento nas mãos de Deus, convocado para advertir os habitantes de Sodoma sobre sua iminente destruição. Ele é um mensageiro da justiça divina, enviado para proclamar a palavra do Senhor e oferecer uma última chance de arrependimento. Mas a resposta dos habitantes de Sodoma é de zombaria e incredulidade, pois eles estão mergulhados tão profundamente na escuridão que não podem ver a luz da verdade. E assim, o destino de Sodoma é selado, e o julgamento de Deus desce sobre a cidade em chamas de fúria e vingança. Neste momento de terror e desespero, Ló e sua família são os únicos a escapar da ira divina, conduzidos pela mão protetora de Deus para a segurança das montanhas próximas. E enquanto olham para trás, testemunhando a destruição avassaladora que se abate sobre Sodoma e Gomorra, eles sabem que estão presenciando a justiça soberana de Deus em ação. Assim termina a história de Ló, um homem cujas escolhas o colocaram no epicentro de eventos extraordinários, um homem cuja fé foi testada até o limite, mas que emergiu triunfante pela graça divina. Que sua jornada sirva como um lembrete solene da importância da retidão moral e da fidelidade a Deus, mesmo nas horas mais sombrias da história humana. E que sua história seja uma advertência para todos os que ousam desafiar a vontade do Altíssimo, pois o julgamento e a fúria de Deus não tardam em chegar sobre os ímpios e os pecadores. A história de Ló se desdobra em um cenário de intensas escolhas morais e consequências divinas. Começamos com um vislumbre sobre a origem incerta e o possível significado de seu nome, que alguns estudiosos relacionam a um véu que cobre, sugerindo a importância de apresentar-se bem diante dos outros. Após a morte de seu pai, Ló deixa os caldeus e parte para Harã com seu avô Terá, seu tio Abraão e Sara. A jornada segue até Canaã, onde uma grande fome os leva ao Egito. Lá, após serem enganados, são expulsos pelo faraó, forçando o retorno a Canaã. Em Canaã, tanto Abraão quanto Ló prosperam, mas a crescente riqueza de seus rebanhos os leva a um impasse. Os pastores de ambos entram em conflito, tornando evidente o contraste entre os dois personagens na narrativa bíblica, destacando suas escolhas diante das oportunidades e desafios. Ló, seduzido pela fertilidade das terras do Vale do Jordão, opta por seguir para Sodoma, uma cidade conhecida por sua depravação moral. Aqui, ele se estabelece próximo à cidade, buscando sua própria riqueza e conforto,
ignorando sinais claros do mal que a cercava. Essa escolha o coloca no epicentro de eventos extraordinários, onde a maldade e a depravação reinam, e a luxúria leva à própria destruição. Enquanto isso, Abraão, apesar das oportunidades de ganho material, permanece fiel à sua fé e aos valores morais, escolhendo seguir um caminho de retidão e obediência a Deus. Sua integridade contrasta com a indulgência e a complacência de Ló, preparando o terreno para o julgamento divino que se aproxima. Assim, a história de Ló nos convida a refletir sobre as consequências de nossas escolhas e a importância de permanecer fiel aos princípios morais, mesmo diante das tentações e das promessas de ganhos materiais. A narrativa nos alerta sobre os perigos da cobiça e da indulgência, e sobre a necessidade de discernimento espiritual para evitar a ruína moral e espiritual. Abraão, um exemplo de obediência e fé inabalável, é apresentado em sua jornada como um modelo de conduta baseado na vontade divina. Em um momento crucial, enquanto descansa à sombra dos carvalhos de Mamre, sua fé é testada quando 3 visitantes misteriosos aparecem diante dele. Este encontro não apenas ressalta a notável hospitalidade de Abraão, mas também revela a intimidade de seu relacionamento com Deus. O ponto alto desse episódio é a promessa divina de um filho para Abraão e Sara, que, embora idosos, receberiam uma descendência numerosa, alinhando-se com a anterior promessa de uma descendência tão vasta quanto as estrelas do céu. Por outro lado, Ló, influenciado pelas tentações materiais, mostra-se cada vez mais atraído pelas oportunidades aparentemente prósperas do mundo. A separação entre Abraão e Ló destaca a maturidade espiritual do patriarca, que prioriza a harmonia e a comunhão com Deus acima de disputas materiais. Abraão, em sua generosidade, permite que Ló escolha primeiro a terra que ocupará, buscando preservar a paz. Ló, seduzido pelas planícies verdejantes do Jordão perto de Sodoma, evidencia sua vulnerabilidade às seduções mundanas. Após a separação, Ló estabelece-se em Sodoma, onde sua rápida ascensão social o coloca em posição de destaque. Essa trajetória contrasta com a firmeza espiritual de Abraão, que permanece fiel à sua fé e à vontade divina, mesmo diante das tentações do mundo material. A história de Abraão e Ló oferece lições profundas sobre obediência, fé e as escolhas que moldam nossas jornadas espirituais. A narrativa bíblica de Sodoma é repleta de drama e intensidade, revelando a luta entre o bem e o mal, o divino e o humano. A história começa com a descrição dos habitantes de Sodoma como extremamente perversos, uma situação que angustiava profundamente Ló, conforme relatado pelo apóstolo Pedro no Novo Testamento. Enquanto Ló vivia em Sodoma, uma batalha ocorreu, na qual os reis da Mesopotâmia derrotaram as cidades vizinhas, incluindo Sodoma. Nesse conflito, todos os bens da cidade foram saqueados, e muitos habitantes, incluindo Ló, foram capturados. Informado do ocorrido, Abraão organizou uma força de resgate que, em uma batalha noturna, derrotou o exército inimigo e recuperou os bens de Ló e sua família. Foi nesse episódio que Abraão conheceu Melquisedeque. Apesar da guerra envolvendo Sodoma, Ló não deixou a cidade, e sua história continua sendo contada na Bíblia. A narrativa prossegue com a visita de anjos a Sodoma, uma cidade envolta em caos e perversão. A presença divina na cidade corrupta destaca a preocupação de Deus com a maldade humana, ecoando a mensagem de Jeremias 23, que enfatiza que Deus está atento ao clamor resultante da injustiça. A intervenção divina nos assuntos humanos reflete o compromisso de Deus com a retidão e sua disposição de agir diante da maldade. Diante da depravação dos habitantes de Sodoma, especialmente evidente na maneira como receberam os anjos do Senhor, Deus decide destruir a cidade. Os homens de Sodoma, em sua conduta pecaminosa, desejavam ter relações sexuais com os anjos, um dos principais motivos para a destruição da cidade. Durante esse tumulto, Ló tentou acalmar a situação de maneira controversa, oferecendo suas filhas aos homens da cidade, refletindo sua fraqueza e os efeitos nocivos da cidade sobre ele. Neste momento da narrativa bíblica, a profundidade da intercessão de Abraão diante do Senhor é evidenciada, revelando uma busca sincera por compreensão e justiça divina. Abraão,
ciente da iminente destruição de Sodoma, ousa questionar Deus sobre a possibilidade de poupar os justos junto com os ímpios. Esse diálogo audacioso ressoa com a exortação de Tiago 5, que destaca o poder da oração feita por um justo. A narrativa prossegue com a corajosa negociação entre Abraão e Deus, na qual Abraão questiona a possibilidade de poupar a cidade por causa dos justos. O Salmo 86:15 reflete esse contexto, proclamando a compaixão e misericórdia de Deus. Essa reflexão ressalta não apenas a compaixão de Deus, mas também a importância da persistência na busca por justiça e misericórdia. Quando Deus decidiu destruir as cidades da planície, incluindo Sodoma e Gomorra, um evento marcante ocorreu antes da destruição de Sodoma. Ló e sua família foram resgatados por 2 anjos enviados pelo Senhor. Esta libertação ocorreu graças à misericórdia divina e ao compromisso de Deus com a aliança estabelecida com Abraão. Diante da insistência dos habitantes de Sodoma em capturar os anjos, estes afligiram os homens com cegueira, e ordenaram que Ló retirasse sua família da cidade condenada. Ló hesitou em deixar Sodoma, sendo necessário que os anjos o conduzissem à força para fora da cidade. Durante a fuga, a família foi advertida para não olhar para trás. No entanto, a esposa de Ló desobedeceu essa ordem e foi transformada em uma coluna de sal. Essa transformação dramática é uma representação das consequências quando desconsideramos as orientações de Deus. Ló, embora poupado da destruição iminente, não está isento das consequências morais de suas escolhas. Sua decisão de habitar próximo a Sodoma expôs sua família a um ambiente corrosivo, e a história revela a luta de Ló para manter sua integridade moral em meio à corrupção circundante. Essa luta de Ló ressoa com os desafios contemporâneos enfrentados por cristãos que muitas vezes se encontram em sociedades permeadas por valores opostos aos ensinamentos bíblicos. Após deixar Sodoma, Ló e suas 2 filhas refugiaram-se em uma pequena cidade, demonstrando uma hesitação em confiar plenamente no plano de Deus. Essa atitude contrasta com a confiança inabalável que Abraão demonstrou durante sua jornada, mesmo diante das incertezas e desafios. A decisão de Ló de se refugiar em uma caverna simboliza, de certa forma, a tendência humana de buscar isolamento quando confrontado com adversidades. A caverna, além de um abrigo físico, pode simbolizar um estado de reclusão emocional e espiritual, levantando questões sobre como as experiências traumáticas podem afetar a capacidade de uma pessoa de se envolver plenamente na vida e nas relações. Nesse contexto, ocorreu um evento terrível, onde as filhas de Ló, preocupadas com sua segurança, sentiram-se isoladas e sem perspectiva de casamento. Motivadas pelo medo e falta de compreensão das normas morais, elas embriagaram seu pai e deitaram-se com ele em noites sucessivas, buscando gerar descendência dessa união incestuosa. Dessa relação nasceram Moabe e Ben-Ami, que deram origem às nações dos Moabitas e Amonitas, causando problemas aos israelitas ao longo da história bíblica. A narrativa sobre Ló na Bíblia destaca sua complexa relação com suas filhas após os eventos em Sodoma. Entretanto, após esse ponto, a história de Ló permanece sem mais detalhes, sem saber ao certo se ele reconstruiu sua vida ou terminou seus dias na caverna nas montanhas onde ocorreram os eventos com suas filhas. É relevante mencionar que o apóstolo Pedro refere-se a Ló em sua 2ª epístola, especificamente no capítulo 2, versículos 7 e 8, relacionando ao episódio da destruição de Sodoma e Gomorra. Além disso, Jesus menciona Ló no Evangelho de Lucas em um contexto apocalíptico, lembrando a destruição de Sodoma e a salvação de Ló como um alerta para os tempos finais, enfatizando a importância da prontidão e obediência a Deus. O relato bíblico mostra Ló como alguém que teve a oportunidade de aprender com Abraão, conhecido como o pai da fé. Neste vídeo, exploramos a história de Ló, contrastando sua abordagem pessoal com a orientação divina, destacando valiosas lições para a vida cristã atual. Ao contrário de seu tio Abraão, Ló seguiu suas percepções e desejos, o que resultou em aflições e cicatrizes em sua família. A história de Sodoma e Gomorra ressalta a importância das escolhas éticas diante de pressões culturais. Paulo, em Romanos 12, exorta os crentes a não se conformarem com os padrões do mundo, mas a serem transformados pela renovação da mente,
enfatizando a necessidade de permanecerem firmes na fé e nos valores morais. Inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Esperamos que esses ensinamentos tenham ressoado com vocês tanto quanto ressoaram conosco. Adquira a Bíblia King com 25% de desconto através do nosso cupom de descontos que está fixado na descrição desse vídeo. Não se esqueçam de deixar seus comentários e sugestões abaixo. Até a próxima, e continuem buscando a sabedoria que liberta.